Por que tantas pessoas falham em prosperar? E o que podemos fazer em nossas vidas para garantir que não nos renderemos à apatia, à autossabotagem e ao medo, que são ligados à vida do homem moderno? Em uma série de livros, a psicanalista do século XX, Karen Horney, explorou a ideia de que muitas pessoas prejudicam seu próprio bem-estar como resultado de transtornos inconscientes que influenciam seus pensamentos e comportamentos. Nesse vídeo, vamos examinar as ideias de Horney sobre o porquê da formação destes transtornos e explorar a possibilidade de adquirir autoconhecimento como forma de nos livrar da sua pesada influência. O fato de muitas pessoas definharem ao invés de se desenvolverem ao envelhecer foi intrigante para Horney, considerando sua convicção de que em todo indivíduo existe uma motivação inata para a autorrealização. Para tentar explicar a natureza dessa motivação, Horney sugeriu que o desenvolvimento de um ser humano é análogo ao de um carvalho. Ao ser dado um ambiente apropriado, a semente vai desenvolver e se tornar um carvalho saudável, florescer e cumprir o seu potencial inato. De forma parecida, Horney afirmou que todo indivíduo vai tender à autorrealização, enquanto não for impedido por seu ambiente. Infelizmente, para muitas pessoas, o caminho até a autorrealização é interrompido devido à negligência, rejeição, abuso ou outras formas de traumas durante a infância. Se os pais não satisfazem as necessidades afetivas de seus filhos, dão lugar a sentimentos de hostilidade, frustração e inibição. Se a expressão dessa hostilidade é restrita, a pessoa pode ter fantasias autodestrutivas e dificuldades nas relações sociais, e, consequentemente, elas são atormentadas pelo que Horney chama de ansiedade básica, que inicialmente as deixam impotentes e sobrecarregadas, mas com o tempo os instiga a encontrar formas de lidar com a vida, apesar dos seus medos. Eles desenvolvem o que Horney chama de tendências neuróticas inconscientes, que moldam suas personalidades para lhes dar uma fachada de segurança dentro do que é visto como um ambiente ameaçador. E quando elas se mostram na fase adulta, essas tendências neuróticas não desaparecem, mas continuam a influenciar suas atitudes e comportamentos, causando estragos no seu bem-estar. Raro é o indivíduo que vive totalmente livre dessas relíquias inconscientes, remanescentes da infância. O tipo dos padrões neuróticos que formam dependem de fatores de temperamento e fatores do ambiente. Alguns se adaptam a uma formação desfavorável, se desconectando da vida e de outras pessoas, enquanto outros desenvolvem uma necessidade neurótica de aceitação e afeição. Padrões neuróticos, porém, são complexos e individuais e, portanto, desprezam conceitualização rígida. Mas quando nossos comportamentos são inconscientemente motivados por eles, tendemos a mostrar sintomas após um tempo. Se não somos afligidos por fobias, depressão, compulsões, apatia severa, dependência, vício ou extrema indecisão, nós somos atormentados por um vazio interno, ou sentimos como se houvesse um elemento vital faltando em nossas vidas. Apesar disso, ao invés de focar na manifestação externa dos sintomas, Horney nos aconselha a focar na causa estrutural, essa sendo os padrões neuróticos que desenvolvemos como forma de lidar com a vida. A psicanálise foi fundada por Sigmund Freud, após sua descoberta de que os sintomas de seus pacientes podiam ser curados quando os fatores subconscientes por trás deles, sejam memórias ou emoções reprimidas, se tornam conscientes. Porém, muitos seguidores da psicanálise acreditavam que a escavação do material subconsciente só poderia ser conduzida com a ajuda de um terapeuta treinado. Mas Karen Horney foi uma entre os únicos psicanalistas do século XX que acreditavam que isso poderia ser obtido sozinho. Ela chamou essa forma de terapia de autoanálise e a definiu como a tentativa de ser paciente e analista ao mesmo tempo. Horney não julgava a autoanálise como meramente uma possibilidade, e sim, em muitos casos, acreditava ser melhor do que a terapia tradicional. Um terapeuta sempre começa com um estranho, e necessita de meses, se não anos de análise para aprender sobre os mecanismos interiores, complexidades e a profundeza de nossas mentes. Nós, por outro lado, somos intimamente familiares com nós mesmos. Com a atitude certa, podemos, portanto, explorar e expor os elementos do subconsciente que atormentam nossas vidas, mais eficientemente do que um terapeuta treinado. Ainda, a autoanálise tem o benefício de poder aumentar nossa força e confiança em um grau maior do que a terapia tradicional. Tem um certo ganho extra em ter conquistado o território interno inteiramente por sua própria iniciativa, coragem e perseverança. Karen Horney.
Mas, apesar de seus benefícios, a autoanálise ainda possui obstáculos. O principal deles é o quão difícil é de se obter o autoconhecimento. O papel curativo do autoconhecimento tem sido reconhecido por milhares de anos no Ocidente, principalmente na filosofia de Sócrates e na máxima conhecer-te a ti mesmo. De acordo com Hurney, para os gregos antigos adquirir autoconhecimento era muito mais fácil do que hoje. Agora sabemos que explorar nossas profundezas sombrias não é um feito fácil, mas sim análogo a uma aventura para um território desconhecido, cheio de surpresas e potenciais perigos. Em seu livro The Dawn of Day, Nietzsche ecoa esse sentimento, ao descrever o vasto abismo que separa a antiga concepção grega da mente da moderna. O quão simples eram os gregos dentro da ideia em que se formaram de si mesmos, o quanto nós o superamos no conhecimento do homem. De novo, o quão cheio de labirintos nossas almas e a nossa concepção de alma pareceria em comparação às deles. Se nos aventurássemos em uma arquitetura feita no formato de nossas almas, um labirinto teria que ser o nosso modelo. Outro obstáculo que confronta nossa análise interna é o medo. Muitos evitam descer em suas profundezas devido à apreensão de que podem encontrar um insight profundamente perturbador. Ou pior, ficarem perdidos e confusos em seu labirinto interno, incapazes de encontrar a saída. Mas Hurney considera esses medos como sem fundamentos. Desvendar uma alarmante memória reprimida, segundo ela, é não apenas doloroso, como também libertador. E ainda, se encontrarmos algo perturbador, Hurney explica que isso normalmente acontece e devemos ser fortes o suficiente para enfrentá-lo e trabalhar sobre ele. O mero fato de que foi tão longe indica que sua vontade de se enfrentar é forte o suficiente para prevenir de ser esmagado. Mesmo com suas dificuldades, a autoanálise pode ser altamente efetiva e benéfica, enquanto tivermos um forte incentivo para evoluir. Hurney inclusive atribuiu à nossa motivação para superar nossos problemas o determinante principal para que a autoanálise seja bem-sucedida. A experiência mostra sem dúvida que pacientes podem desenvolver uma incrível capacidade de autoobservação se estiverem dispostos a entender seus próprios problemas. Portanto, se nos encontrarmos excessivamente passivos, profundamente infelizes ou sobrecarregados com sentimentos a que não conseguimos nos distanciar, poderíamos tentar acender o desejo de encontrar a chave para nossos problemas e reservar tempo para a autorreflexão e a autoobservação. Lançar luz nos corredores ocultos de nossas mentes pode ser desconfortável e doloroso, mas tal tarefa deve ser necessária, não apenas para nos libertar dos padrões neuróticos que desenvolvemos na infância, mas também para restaurar as forças inatas de evolução dentro de nós e para nos deixar firmes no caminho da autorrealização, continuamente crescendo. Nas palavras de Hurney, de semente até o carvalho. Autoconhecimento não é em si um objetivo, mas sim um meio de libertar as forças de crescimento espontâneo. Nesse sentido, trabalhar a nós mesmos se torna não apenas a principal obrigação moral, mas ao mesmo tempo, de forma muito real, o principal privilégio moral. Na medida que levamos nossa evolução a sério, será por causa do nosso próprio desejo de o fazer. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo.